Aloha, amigos! Ótimo domingo! Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu trouxe um tema que eu considero essencial para o nosso processo evolutivo, que é a reconciliação com o passado. Porque se nós queremos viver uma vida plena, em paz, conectada em harmonia com as pessoas, é essencial fazermos esse processo de reconciliação com todas as nossas histórias vividas que deixaram algum saldo negativo, fazermos as pazes com essas memórias que podem estar gerando conflitos, angústias, sofrimento. Então, para quem não me conhece, eu sou a Su Floriani, eu sou terapeuta inspiradora e criadora do método Conexão Superior, um método que facilita o acesso à nossa essência superior, que é uma vibração de luz e amor em perfeita harmonia e que contribui para o nosso processo evolutivo. É bastante simples compreender isso, mas é desafiador viver aqui a partir dessa compreensão. A experiência da fé é que nos possibilita fazermos essa vivência de transcendência. E o método Conexão Superior tem esse propósito por meio da integração de 3 ferramentas especiais, que são conhecimentos universais que vibram numa frequência elevada, a sabedoria do conhecimento da astrologia, que é um conhecimento milenar, a sabedoria do conhecimento do Reiki, que para nós não é um conhecimento tão antigo no formato como ele está sendo difundido, praticamente há 100 anos aqui no planeta, mas é um conhecimento universal da compreensão que o universo é vibração harmônica, que o universo é luz e amor em perfeita harmonia. E o Reiki nos conecta nessa frequência. Portanto, ele nos habilita a trazermos essa consciência para cá e utilizarmos para o nosso autocuidado e também para cuidarmos de outras pessoas que necessitem desse cuidado. E o Ho'oponopono como uma ferramenta que também nos dá o contato com essa vibração harmônica para purificarmos esses padrões negativos, essas memórias erradas, tudo aquilo que está dificultando o impulso consciente da nossa energia rumo a um futuro melhor. Então esse método, ele é bastante simples, mas ele é muito eficiente, porque ele tem a lógica, que é importante para nós fazermos o trabalho, mas ao mesmo tempo a sensibilidade, a subjetividade da frequência amorosa que nos mostra que nós temos condições de fazer isso, que a solução está em nós, e que quando nós assumimos esse compromisso de forma responsável, milagres acontecem. Então ficam aí essas dicas para vocês sobre a minha visão e esse método tão incrível que está provocando grandes transformações e promovendo esse impulso evolutivo consciente de quem está se sentindo atraído por ele. Muito bem, pessoal, então vamos voltar aqui para o tema desse vídeo, que é a reconciliação com o passado. Por que que esse tema é tão importante? Porque ficar em paz com todos os acontecimentos vivenciados cria uma libertação da nossa energia criativa. E se nós não resolvemos essas questões, a nossa energia fica bloqueada e, portanto, nós vamos nos sentindo deprimidos nessa realidade. Então, quando nós nutrimos conflitos ou sustentamos resultados negativos das nossas vivências, nós não conseguimos movimentar a nossa energia criativa consciente. E isso gera estagnação. Nós ficamos paralisados, no tempo e espaço, totalmente influenciados por essas memórias negativas.
E todos nós somos assim. Todos nós nos identificamos muito com as experiências negativas, com tudo aquilo que gerou algum tipo de sofrimento. Porque nós queremos viver numa frequência de amor, de alegria, nós queremos viver as coisas boas da vida. Só que aqui nessa realidade, o desafio, ele é polarizado. Nós vivemos num mundo dual. Então o mundo dual é um mundo dividido por dois polos e a nossa consciência precisa processar as experiências a partir dessa perspectiva de divisão. E aí está a sabedoria do aprendizado. Mas quando nós resistimos a esses aprendizados, rejeitando essas experiências negativas, nós mantemos essas experiências negativas, nós nos identificamos com essa negatividade e nos tornamos pessoas que reclamam da experiência, negam a experiência, querem fugir da experiência. Só que isso tudo só aprofunda ainda mais essa negatividade e isso não revela que existem soluções e que elas estão dentro de cada um de nós. É tão relevante fazer esse processo de reconciliação com o nosso passado, porque se nós não transformamos essas experiências negativas em oportunidades de aprendizado, ou se nós não damos valor a essas experiências negativas que vivemos, nós não conseguimos superar esse bloqueio, essa estagnação criativa, essa paralisação. E é importante pensar que nós somos seres vibracionais, nós trabalhamos com eletricidade e magnetismo, e que nós interagimos para criar essa experiência que agora se tornou uma memória negativa dentro de nós. Isso já passou, isso já aconteceu em algum momento, mas nós não processamos essa informação como nós deveríamos e, portanto, ela ainda está guardada em nós. Não importa quando foi, em que tempo, em que momento, em que vida, dos nossos movimentos pelo espaço, em busca de aprimoramento. O fato é que, se nós sentimos que há algo pesando dentro de nós, existe uma memória negativa que precisa ser acolhida, trabalhada por meio do amor, por meio da aceitação, por meio do perdão, para que essa energia se transforme numa energia de vibração positiva. Nós precisamos mudar a polaridade, negativa para positiva, porque aqui nós trabalhamos com a divisão, com a dualidade, mas nós trabalhamos com a dualidade para fazermos isso que eu estou falando para vocês. Esse processo de superação, nós temos que converter o que é negativo em positivo, porque essa negatividade cria um padrão magnético de atração que trará mais do mesmo, trará mais negatividade, fará esse padrão ser repetido continuamente e recorrentemente. E isso é total responsabilidade nossa, porque por mais que pessoas possam nos inspirar a fazer esse processo de reconciliação, quem de fato precisa fazer somos nós. Nós precisamos mergulhar nessa memória com amor, olharmos para ela, acolhermos ela, reconhecermos que ela vive em nós, fazermos as pazes com essa memória, com essa vivência passada que deixou um saldo negativo. Porque do contrário, nós ficaremos eternamente nos sentindo vítimas de uma situação da qual nós fizemos parte como co-criadores daquela realidade. Toda relação que gera um saldo negativo, ela contou com a participação de duas partes, ó. Essa é a experiência do mundo dual. Duas partes precisam estar envolvidas para gerar uma experiência. Portanto, essa memória que está em nós, gerando essa negatividade, precisa ser acolhida por nós, porque ela vive dentro de nós. Tudo bem que ela vive, 50% dessa memória vive no outro também, que compartilhou essa experiência conosco. Mas quando eu resolvo em mim, a minha parte,
a minha responsabilidade nessa conexão, eu contribuo para que o outro mude também, para que o outro resolva isso. Eu crio a oportunidade em mim, resolvo e projeto essa oportunidade para que o outro resolva também. E dessa forma nós nos reconciliamos. Viver essa experiência é algo sensacional, pessoal. É algo libertador e transformador. E aí? Vão experimentar? Vão acreditar que é possível? Ou vão ficar na reclamação? Porque quando nós fazemos isso, quando nós reconciliamos com o nosso passado, fazemos as pazes conosco, nós também fazemos as pazes com o outro, com a outra parte que compartilhou essa experiência negativa conosco. E a gratidão sela essa vivência. E quando nós agradecemos, nós conseguimos transformar essa experiência num aprendizado de valor. E é isso que nos torna um pouquinho mais sábios a cada dia, um pouquinho mais conscientes de quem nós somos a cada dia. E com isso, naturalmente, o nosso propósito de vida começa a se revelar, a se manifestar. Porque isso tudo que eu estou falando para vocês é um processo natural da vida. E o que dificulta nós fazermos esse processo é a falta de compreensão, é a resistência. São padrões obsoletos que nós insistimos em manter, são crenças que nos limitam, são opiniões formadas sobre tudo o que nós acreditamos que é o certo, mas que pode estar errado. É uma carga de herança que nós absorvemos muitas vezes dos nossos pais, dos nossos ancestrais, que tudo bem, eram programas deles, que foram úteis para eles, mas podem não ser para nós. Mas nem por isso nós devemos julgar e criticar as escolhas deles. Eles viveram em um outro momento, em um outro tempo, e eles são outras pessoas, eles são diferentes de nós, e eles têm o direito de fazer o que eles querem com a vida deles. E não nos cabe julgá-los por isso. Mas reconhecer que se nós estamos juntos numa jornada compartilhada, nós devemos honrar esses encontros, porque há uma razão para estarmos juntos nessa jornada. E se nós honrarmos esse encontro e respeitarmos essas diferenças, nós conseguiremos chegar numa relação harmônica, porque essa é a base para nos relacionarmos bem e gerarmos o bem nessa realidade. Reflitam sobre isso e se isso é um desejo de vocês, porque reconciliar com o passado é um desejo que parte do nosso coração. Se não houver amor envolvido, não há reconciliação. Há uma expectativa de que algo mude sem que eu mude, e isso não funciona. Aqui não funciona. Porque aqui nós temos que usar a inteligência para fazermos esse processo de mudança. Enquanto nós ficamos reclamando a mudança não ocorre. Nós temos que agradecer pela oportunidade da mudança. Essa é a nossa condição mais elevada como seres espirituais inteligentes. E nós temos que usar essa força a nosso favor. Porque quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos a nossa realidade. Tudo muda quando eu mudo. E se eu sou tão inteligente, por que não fazer isso? O que dificulta isso? Basicamente é falta de amor. Ausência de amor. Porque quando há amor, o amor quer se entregar a uma experiência, ele quer viver essa experiência, ele quer mergulhar nessa oportunidade, ele agradece por essa oportunidade, ele confia nessa oportunidade. Mas quando há ausência de amor, há medos e inseguranças.
tanto conscientes quanto inconscientes, que ficam sabotando o nosso plano de reconciliação conosco. Esse é um processo interno. A reconciliação é um processo interno. Ela tem que acontecer dentro de nós para depois acontecer fora. Todo o processo primeiro é comigo, para depois acontecer com o outro, para depois eu incluir mais pessoas nessa experiência, nessa vivência. E eu vou deixar aqui um breve depoimento para vocês. Por que eu sei que isso que eu estou falando para vocês é uma verdade? Porque eu vivi essa experiência de uma forma muito profunda e verdadeira. Eu passei por algumas experiências bem desafiadoras nessa vida. E uma delas foi um processo físico, de doença mesmo, tá? De doença. E quando eu passei por essa dificuldade, eu não estava perto da minha família, eu estava numa outra cidade. Eu me senti muito sozinha e desamparada diante daquele cenário de um problema físico que ninguém descobria a causa. Esse problema físico que ninguém descobria a causa me levou para um processo cirúrgico. Eu passei por uma cirurgia, a cirurgia foi bem sucedida. Ela poderia não ter sido porque era um problema relativamente sério, mas assim, foi tudo perfeito dentro das sincronicidades do universo para que eu tivesse o apoio necessário, para que eu sobrevivesse e para que eu aprendesse algo importante com aquele episódio. E assim foi. Eu aprendi, agradeci e segui. Depois de 2 anos dessa experiência, eu passei novamente por uma outra experiência muito similar. Nessa segunda vez, eu estava mais próxima da minha família. Eu não morava próxima deles, mas eu estava visitando eles. E eu passei novamente por um processo físico de grande desconforto que me levou novamente ao hospital, que gerou uma internação e que gerou um segundo processo cirúrgico, muito similar ao primeiro. Na verdade, essa segunda cirurgia teve relação com a primeira. Então vejam que interessante, né? Aquilo que provocou todo aquele desafio físico ainda não tinha sido resolvido. E, portanto, depois de 2 anos, essa situação voltou a chamar a minha atenção. Eu passei por um segundo processo cirúrgico. Eu não pude nem voltar para minha cidade. Eu tive que fazer a cirurgia onde eu estava. Depois desse segundo processo, dessa segunda cirurgia, eu entrei num quadro de depressão. E eu tive 2 momentos da minha vida que eu senti mesmo o impacto de um estado depressivo. E esse foi o primeiro momento. Foi muito desafiador, porque a depressão, ela cria um sentimento de negação da vida. Nós não queremos viver. Nós literalmente queremos morrer para abreviar aquele sofrimento. E a nossa mente, ela não contribui para que uma mudança ocorra, porque nós estamos vivendo toda aquela carga emocional de medo, insegurança e dúvida, e ela oprime a nossa energia a ponto de nós não conseguirmos encontrar forças para reagir. E eu fiquei hospitalizada, por um tempo, dentro desse dilema existencial, nesse estado depressivo, e eu ficava olhando pela janela do hospital e vendo a vida acontecendo. Eu via as pessoas se movimentando e eu pensava, não faz sentido isso. Por que isso está acontecendo comigo? Mas eu, com aquela resistência, com aquele sentimento de não aceitação. E isso foi me mantendo naquele estado. O que acontecia comigo? O meu organismo, ele não reagia. Então, o processo cirúrgico já tinha sido feito, tecnicamente já tinha sido resolvido o problema, só que eu não melhorava. O meu sistema não funcionava. Eu não conseguia comer, todas as minhas condições fisiológicas básicas não funcionavam. E dessa forma, os dias iam passando. E as pessoas que me amavam, minha família, né, meu namorado na época,
amigos ficavam rezando por mim, para que eu pudesse reagir, para que eu pudesse me motivar a voltar à vida. E eu acredito muito no poder da oração e no poder do amor, principalmente, porque quem ora, né, de uma forma verdadeira e devotada, tem muito amor no coração e tem muito amor pela pessoa, né, a qual está dirigindo aquela prece. E eu acredito que foi isso, o amor das pessoas por mim, porque naquele momento eu não sentia amor por mim, veja. Então realmente eu precisava de ajuda. Eu realmente precisava de ajuda dessas pessoas que tinham amor, acreditavam no poder do amor, para que eu sentisse, para que eu recebesse essa energia, essa vibração, e para que isso me inspirasse a sair daquele estado depressivo, de negação da vida. E eu acredito que foi isso que aconteceu. Depois de um tempo, eu comecei a sentir que eu tinha que mudar, que eu tinha que mudar meus pensamentos, que eu tinha que mudar de atitude, que eu precisava fazer algo. E eu comecei a pensar diferente. Eu comecei a pensar que eu tinha que viver, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que me desenvolver, que eu tinha que agradecer pelo suporte que eu tive, que eu tinha que agradecer pela vida, que eu tinha que agradecer pelas pessoas que estavam ali se dedicando e realmente interessadas na minha recuperação. Eu tinha que devolver isso para as pessoas, eu tinha que fazer a minha parte. E eu comecei a mudar a minha forma de pensar. Em poucos dias, todo o meu sistema biológico começou a responder. E em menos de 7 dias eu tive alta do hospital. Depois eu tive um processo de recuperação pós-alta hospitalar, mas que gradualmente eu fui recuperando até voltar para a minha cidade e voltar à minha vida. Então, essa experiência que eu passei foi uma das mais desafiadoras, mas ela me ensinou muita coisa sobre isso, sobre a nossa resistência a mudar, o nosso desejo de que o milagre aconteça sem a nossa responsabilidade com esse milagre. Isso não acontece, porque uma expectativa sem um compromisso não traz resultados positivos, porque essa realidade ela é perfeita, ela é matemática, ela é ação e reação. Toda ação gerada por você trará uma reação. Quando eu mudei a minha ação, a reação veio positiva, porque a minha ação estava errada, os meus pensamentos eram errados e a minha condição já estava travada. Eu já estava travada por alguma razão, por alguma causa que eu desconhecia. Mais tarde, eu compreendi a causa dessa trava, desse bloqueio, desse desafio que eu passei naquele momento da minha vida. Eu devia ter ali por volta, talvez dos 22 anos, 23 anos de idade. Eu não tenho bem certeza, mas mais ou menos isso. Acho que 23 anos foi o primeiro processo, 25 foi o segundo. Não tenho bem certeza das datas, mas acho que foi mais ou menos isso. Depois eu entendi isso. Por volta de 28 anos, eu entendi as causas desse processo. E tudo isso tem relação com o meu passado. Tinha relação com o meu passado, com algo que já estava no meu campo e que naquele determinado momento manifestou essa experiência negativa. E eu compreendi isso porque eu estava buscando compreensões para a minha vida. Eu vinha buscando me desenvolver, eu vinha buscando me espiritualizar, eu vinha buscando compreender a minha essência, que seguidamente me dava sinais, mas eu não conseguia interpretar, por causa dos bloqueios, e os bloqueios gerados por essas memórias condicionadas do passado. Não só do que passou nessa vida, mas do que passou em outras vidas, que estavam guardadas, gravadas em mim, nesse acervo, né, que fica inconsciente em nós, que nós não vemos, mas que está lá, silenciosamente provocando ações erradas, reações erradas e criando todo um comprometimento para
uma vida de felicidade, uma vida saudável, uma vida equilibrada em todos os níveis. Então eu quero deixar aqui esse meu depoimento, esse relato, porque essa foi uma primeira chave de virada da minha vida, do meu propósito de vida, de me tornar um ser humano melhor. E todos nós temos essa oportunidade. Nós não somos vítimas dessa realidade, ok? Nós somos co-criadores nessa realidade. E se isso aconteceu para mim, foi porque eu criei essa condição. E cabia a mim resolvê-la. E eu resolvi. E eu transcendi. E eu fiz as pazes com o meu passado. Eu me reconectei com a fonte do amor universal. E hoje eu estou aqui contando essa história para vocês. Mas eu poderia não estar. A escolha é minha. Se eu tivesse negando, se eu tivesse ficado naquela negação, provavelmente eu teria partido daqui. Porque não haveria energia vital para sustentar aquele padrão mental errado. É uma escolha. A responsabilidade é minha. Por isso nós não devemos julgar as escolhas dos outros, porque nós não sabemos a dificuldade que está dentro de cada um, nós não sabemos a carga de memória que habita cada um e a dificuldade que cada um enfrenta para fazer essa superação. Mas o que eu posso dizer é que quando há amor envolvido, essa superação é possível, ela acontece. É preciso boa vontade, confiança e fé constante para ativar esse circuito energético vibracional de mudança. Mas quando nós fazemos isso, o resultado sempre é positivo. O resultado sempre é uma libertação. É incrível, pessoal. Pensem sobre isso. Se vocês têm memórias do passado que travam vocês, e libertem-se. E o que é mais importante para fazermos esse processo de libertação? É querermos, primeiramente fazer isso. E nós temos que ter humildade, ok? Para fazer isso. Nós temos que ter humildade para reconhecer que aquele problema foi gerado por nós. Porque do contrário, nós não conseguimos gerar a energia necessária para fazer a mudança. Porque nós teremos que limpar essas memórias. E para limparmos essas memórias, nós precisamos abrir o nosso coração à pureza do amor. Porque é essa pureza do amor que permite que essa liberação ocorra, que essa cura ocorra, que essa reconciliação ocorra. Então, se nós ficarmos criticando, julgando pessoas ou situações, se nós ficarmos reclamando constantemente que algo aconteça, exigindo de outras pessoas atitudes de mudança para que algo fique bom para nós, se nós não fortalecermos a nossa conexão espiritual, a conexão com a nossa essência, que é luz e amor, porque é dela que vem o auxílio, não flui a mudança, não acontece a reconciliação. Nós não fazemos as pazes conosco. Nós seguiremos negando as oportunidades, escapando dessa realidade, querendo esquecer o que passou sem resolver. As pessoas falam assim, eu já esqueci esse assunto. Esquecer não resolve. Em algum lugar ele fica, em algum momento ele volta. E não adianta ficarmos aqui num lugar de vitimismo, porque isso é uma escolha altamente involutiva, negativa, paralisante. Ficarmos apegados a um lugar de supersensibilidade não mudará a nossa realidade. Porque, ok, nós somos seres sensíveis, mas nós somos seres racionais. Então nós temos que equilibrar a razão e a sensibilidade. O que é objetivo e o que é subjetivo.
Se nós não nivelarmos 50-50, nós não sairemos desse lugar de sofrimento, de reclamação, de vitimismo, de escapismo. E a vida segue o curso e o tempo está passando. E nós estamos perdendo oportunidades de vivermos aqui uma vida mais plena, feliz e realizada. E o caminho para fazermos isso acontecer, primeiramente, é assumirmos a responsabilidade pela nossa felicidade. Se você quer ser feliz, você tem que ser responsável pela sua felicidade e criar a sua felicidade. Tudo que nós criamos é um reflexo, né, da nossa vibração, do nosso propósito de vida aqui. Então precisamos saber o que queremos e principalmente termos consciência de quem nós somos, de como nós funcionamos, né? De como nós vibramos, de como é a nossa personalidade. Então o autoconhecimento é essencial, porque do contrário ficamos fazendo comparações e ora nos sentimos superiores e ora nos sentimos inferiores, mas cada um é único, é autêntico, na essência. Isso não tem comparação, não existe um ser igual ao outro. E nós temos que entender isso porque esse é o nosso propósito evolutivo, termos esse nível de compreensão. A partir do momento que temos esse nível de compreensão, nós conseguimos mudar a nossa realidade e nós nos tornamos inspiração nessa realidade. Então é isso, pessoal. Vamos pensar com mais carinho sobre isso, com mais cuidado sobre isso, porque o tempo está passando e nós estamos sendo chamados constantemente a fazermos essas reconciliações. Porque se não fizermos, nós não geramos matéria-prima de qualidade para impulsionarmos um futuro consciente melhor, irmos para a próxima fase do game da vida. E aí, qual a sua escolha? Envelhecer e morrer, simplesmente? Ou amadurecer e se tornar uma pessoa inspiradora e influente nessa realidade e sair daqui com essa maturidade e continuar sendo uma inspiração além dessa dimensão? Esse é o propósito evolutivo. E o que nós podemos fazer para facilitar isso de uma forma simples? Termos a humildade de reconhecer que nós não somos perfeitos e não julgar a imperfeição do outro. Porque sempre que fazemos isso, nós criamos um vácuo entre nós e o outro. E esse vácuo vai nos distanciando da genuína experiência do amor. Então, o que mais distancia os seres humanos é o julgamento e a crítica. Só que quando há julgamento e crítica envolvido, significa que nós estamos errados. Só que é difícil reconhecer o nosso erro, a nossa limitação. Só que é essa humildade que reconhece isso que promove a mudança. E sem esse reconhecimento não existe mudança. E nós continuamos intoxicados e apegados a essas memórias negativas do passado. Essa é a chave essencial para acharmos a nossa linha do equilíbrio, a humildade. E não é difícil, não dói nada. Quando nós aplicamos isso de maneira consciente, aí sim as mudanças ocorrem, aí a nossa vida começa a caminhar, aí os nossos sistemas começam a funcionar bem, e daí a vida se abre para a expressão do amor. Porque do contrário, nós ficamos nesse lugar de resistência, muitas vezes de vaidade ou de arrogância, não é? Esperando que o outro mude para que alguma mudança ocorra na nossa vida. Por ilusão. Nada mudará. Essa é a chave principal para que a mudança ocorra. Eu falo para vocês por experiência própria. Porque existem momentos que nós teremos que nos perdoar pelos nossos erros.
Em outros momentos nós teremos que perdoar o outro e em outros momentos pedir perdão. São 3 experiências mágicas de transformação. Então, se vocês querem que uma mágica ocorra na vida de vocês, trabalhem com o perdão. E aí vocês realmente experimentarão uma magia. E milagres acontecerão. E eu deixo aqui no final desse vídeo a dica do Ho'oponopono, que é um dos pilares do meu trabalho terapêutico e do meu método Conexão Superior. Porque o Ho'oponopono é um sistema que está aqui disponível para nós, mas que envolve 100% responsabilidade, né? 100% autorresponsabilidade. Eu preciso aplicar o perdão na minha vida, eu preciso aplicar a aceitação, perdão. Eu preciso aplicar o amor, eu preciso aplicar a gratidão. Essas são as chaves da reconciliação. E esse sistema está aqui disponível para nós, é gratuito, não custa nada. E é um sistema de 5ª dimensão, um sistema de 5ª dimensão, tá? Só que nós estamos na 3ª dimensão. E a 3ª dimensão, ela tem uma grande resistência mental a se abrir, a compreender questões essenciais. Só que o Ho'oponopono é um sistema de 5ª dimensão. E na 5ª dimensão não tem dúvidas, não tem confusão, não tem dualidade. A 5ª dimensão é uma dimensão de luz e amor em perfeita harmonia. Lá não existem conflitos, lá não existem dúvidas, lá não existem dilemas existenciais. Lá existe sabedoria e amor em processo criativo constante, colaborando com o universo. E daí? Vocês querem conectar com essa frequência de 5ª dimensão aqui agora? Porque ela está disponível. O Ho'oponopono é uma ferramenta da 5ª dimensão disponível para nós aqui. Ela foi canalizada, recebeu uma inspiração aqui por meio de uma pessoa sensível, conectada, uma havaiana, e ela organizou esse sistema, simplificou as coisas para nós e nos deu a chave da libertação, da reconciliação, da purificação. Quantas pessoas passaram por esse planeta e deixaram aqui essas chaves, que foram as chaves que eles usaram para a transcendência dos problemas deles, para a superação dos problemas deles. É assim que funciona. Quando alguém aprende algo relevante, deixará aqui esse legado, deixará aqui esse conhecimento, deixará aqui essa sabedoria. Aí a questão é a lei da atração, né? Quem sentirá a atração por essa ferramenta? São escolhas. Se nós buscamos fora a mágica, nós ficaremos eternamente esperando que algo aconteça, mas nada acontecerá. Nós precisamos gerar o milagre, gerar. Nós somos geradores de energia. Portanto, nós precisamos mover a nossa energia rumo ao milagre. E o milagre acontece. E o milagre é uma experiência de fé. E onde tem fé, tem o quê? Entrega do amor. Você tem que entregar o amor para o universo. Você tem que abrir o seu coração ao amor, para você receber o amor que promove o milagre, a cura, a mudança, a reconciliação. Então fica a dica, pessoal, pratiquem o Ho'oponopono. É a dica mais especial que eu posso dar para vocês. E ele envolve total comprometimento, total humildade, total entrega. Se vocês viverem essa experiência de forma verdadeira, a vida de vocês se transformará. Vocês farão as pazes com o passado e vocês criarão uma oportunidade incrível no presente de vocês, que é a vida de vocês. E o que acontecerá no futuro é uma consequência disso. Mas ficarmos paralisados no passado não contribui para que algo significativo aconteça em nossas vidas. E o que eu estou colocando para vocês
é o que eu experiencio no meu trabalho terapêutico com as pessoas. E principalmente agora, depois que eu idealizei essa metodologia integrativa, que é lógica, que é funcional e que traz resultados consistentes. Mas mesmo essa metodologia que eu criei, ela depende de comprometimento e de autorresponsabilidade. Porque do contrário, mágica não ocorrerá. Então, se vocês estiverem dispostos a se comprometer, né, com a vida de vocês, com a evolução de vocês, assumirem a responsabilidade pela vida de vocês, a vida de vocês surpreenderá vocês. Então é isso, pessoal. Fica essa inspiração aqui nesse domingo especial. Façam isso. Vale a pena. Agora é a hora. Não dá mais para perder tempo. Tá tudo disponível. Todas as ferramentas, todas as possibilidades e todas as oportunidades estão aqui agora. Tá mais fácil do que nunca. Só depende da boa vontade de cada um, da confiança e da fé, que é a entrega a essa experiência, até que o milagre da mudança aconteça. Valeu, pessoal. Agradeço muito pela atenção de vocês. Espero que esse vídeo seja inspirador. Se gostaram, deixem um like, comentem se tem alguma curiosidade ou alguma necessidade, que eu terei o maior prazer em responder vocês. Se ainda não se inscreveram no meu canal, aproveitem e se inscrevam. E se acharem que esse vídeo pode ser útil para alguém, compartilhem. E eu espero conectar com vocês no próximo domingo, num outro vídeo interessante aí e inspirador para vocês. Obrigada novamente, um beijo e até breve. Tchau, tchau.